Oi, boa tarde. Essa é a segunda parte do tutorial de como criar um painel no Google Data Studio de acompanhamento do cenário epidemiológico dos casos do coronavírus. Na primeira parte, a gente falou sobre a planilha, de qual devem ser as configurações dela, de quais são as fórmulas e de como a gente deve modelar os dados para eles estarem aptos para a gente partir para o Google Data Studio. E agora a gente vai falar do Google Data Studio. Quais são as configurações que eu preciso, quais são os gráficos que eu consigo fazer, como fazer esses gráficos. Vou falar dos filtros, das métricas. Então, vamos partir para lá, vamos? Então, vamos partir do zero, do pressuposto que a gente nunca criou um painel, tudo bem? Então, a primeira coisa que você precisa ter é uma conta na Google. Mas como você já criou a sua planilha, você com certeza tem. Então, você vai entrar no Google Data Studio e vai se deparar com essa tela. Em seguida, você quer criar um novo relatório. Você vai clicar em Criar Relatório. Dentro do ambiente do Google Data Studio, a primeira coisa que você tem que fazer é conectar o Google Data Studio com a sua base de dados, que nesse caso vai ser as planilhas Google. Aqui ele vai dar para mim todas as planilhas que eu tenho dentro do meu Drive. Eu vou escolher qual é a base que eu tratei, que no meu caso é referência e tomação de dados. E aqui ele vai me dar a opção de escolher qual é a aba que eu quero. No meu caso, eu quero as 3 abas. Então eu vou repetir esse processo mais 2 vezes. Escolho a primeira página 1, adiciono. Espero ele adicionar. Adiciono o relatório. Ele automaticamente faz um gráfico, só que eu não quero isso, então eu já posso deletar ele. Eu preciso adicionar minhas outras 2 abas. Venho aqui em adicionar dados, planilhas Google novamente, a minha mesma planilha, e agora eu quero a segunda aba, tempo de duplicação. Adiciono. Agora eu vou adicionar a minha última aba, que vai ser o meu tempo de projeção. Com as minhas 3 bases no relatório, eu já estou apta para fazer qualquer tipo de gráfico. Mas vamos por partes. Primeiro eu vou te mostrar como é que fazer aquele cabeçalho bonito, beleza? A primeira coisa que a gente tem que fazer é dar um título para o nosso painel, certo? Então aqui no canto superior direito, a gente tem esse pequeno azinho, que gera para mim um bloco de texto. Eu não preciso me preocupar muito com o tamanho, porque ele é flexível, eu posso aumentar e diminuir depois pelo que eu achar melhor. Colo o meu título. E aqui no canto direito, ele vai me dar as funções de propriedade do texto. Que aí aqui eu posso aumentar o tamanho dele. Vê? Posso colocar em negrito, botar no centro, botar do lado, aquilo que eu achar melhor, né? Então, gostei desse tamanho, vai. Boto ele no tamanho que eu quiser, alinho. E naquele nosso painel, ele tinha uma beiradinha verde, você lembra? Que é puramente por estética. Só que por via das dúvidas, eu crio ele aqui nas formas. Escolho um retângulo, coloco onde eu quero, e ele por padrão vem em cinza. Escolho a cor que eu preferir, que naquele caso era verde. Cor errada. Esse vídeo aqui. Isso. Lá, a gente também tinha o símbolo do município aqui do lado. Você pode simplesmente copiar e colar ele aqui. Mas se você preferir, tem como você também selecionar uma imagem da sua máquina. É só você vir em Inserir, Imagem,
selecionar o campo que você quer colocar a sua imagem, selecionar um arquivo. Aí você escolhe na sua máquina qual imagem você quer colocar. Aqui nesse campo de atualizado em, a gente vai usar aquele nosso campo de maior data na tabela principal que a gente montou na nossa planilha. Para fazer isso, a gente vai adicionar um gráfico de tabela. E a gente vai modular esse gráfico até ele mostrar apenas uma célula. A primeira coisa que a gente precisa fazer é escolher o campo correto, que vai ser data de notificação. Eu não quero nenhuma métrica. A minha dimensão vai ser a minha maior data da tabela principal. Sempre substituindo, viu? Agora eu desço. A minha classificação vai ser maior data da tabela principal. Eu quero um filtro. Esse filtro eu já configurei, mas vamos fazer junto. O filtro que eu quero é tirar os valores em branco. Então, eu vou excluir do meu campo maior data da tabela principal tudo aquilo que for nulo. E salvo. Beleza? Percebe que aqui a gente só tem um campo agora, mas eu também quero que ele fique somente essa célula. Eu quero tirar tudo que estiver ao redor dele. Eu venho aqui em estilo. E agora eu formulo da forma que eu quero. Por exemplo, eu não quero mostrar o cabeçalho. Eu não quero o número das linhas. Eu não quero que você me mostre a paginação. Vê? Agora a gente só tem esse númerozinho, que é exatamente isso que eu quero. Diminuo e coloco ele aqui. Eu organizo deixando ele do tamanho que eu quero, mas é exatamente isso. E para deixar maior o tamanho da minha data, é só eu vir em rótulos da tabela e aumentar o tamanho com aquilo que eu achar melhor. Por exemplo, eu quero 20. Acho que tá bom, o tamanho bom. Agora eu quero um gráfico que me mostre os casos acumulados do corona. Então, eu vou adicionar um gráfico agora de visão geral, mas de total. Primeira coisa é saber se eu estou escolhendo a aba correta da minha planilha. Que no meu caso eu vou querer aquela que está todos os dados, aquela primeira aba. Minha dimensão ao período não vai ser nenhum, eu vou querer apenas uma métrica. A minha métrica é Record Count, que ela simplesmente conta. Eu vou trocar o nome só para a gente não se confundir. Casos. Porque ela também cria o rótulo, tá vendo? Então, é exatamente isso. São os meus casos da minha tabela. O que eu vou fazer agora é deixar ela mais bonitinha, né? Eu quero ela centralizada. Eu também vou querer um pouco maior. 30... 48, eu acho um tamanho interessante. Alinho. Aqui ele vai contar pra mim quantos casos eu tenho naquele município. Agora eu quero ver quantos casos foram curados. Eu vou adicionar um gráfico, visão geral de total. Checo novamente se minha origem de dados está na minha aba correta. A dimensão do período eu não vou querer nenhuma, eu vou fazer só uma métrica. A minha métrica vai ser novamente do Record Count. E é sempre bom eu trocar esse título, né? Porque ele usa aqui como um rótulo. Vão ser recuperados. E agora o pulo do gato. A gente vai fazer dois filtros. O primeiro filtro eu quero tirar os meus valores em branco. Então eu vou fazer o mesmo processo do anterior. Eu quero excluir da minha data de notificação os valores em branco, ou seja, os valores nulos.
Salvar. Só que aí, eu tô com a mesma quantidade dos casos. Tá errado, né? A gente vai fazer outro filtro. Dessa vez, a gente vai fazer uma contagem dos casos recuperados. Ou seja, eu vou querer incluir a evolução dos casos. A minha condição vai ser igual a cura. Salvar. Aí ele conta pra mim quantos tem aquela condição, que é igual a cura. Então agora a gente só trocar o estilo, né? Deixar bonitinho igual ao dos casos. Eu botei lá 36, se eu não me engano. Centralizo, centralizo. Agora, seguindo a mesma lógica, eu vou fazer um contador das pessoas que estão hospitalizadas. A mesma lógica. Não quero uma dimensão. A minha métrica vai ser um record count. É sempre importante a gente trocar esse título novamente pra gente mudar o rótulo. Dois filtros, um para tirar os em branco, né? Quero excluir da minha data de notificação valores nus. Outra coisa, essa de tirar os valores em branco, você pode fazer só um filtro e usar ele para todas as vezes, né? Eu tô repassando para ficar bem fixo. Você não precisa ficar duplicando esse filtro, você pode criar só um. Aqui, o segundo filtro. Que agora eu vou contabilizar os meus casos das pessoas que estão internadas. Evolução caso igual a internado. E ele vai contar pra mim quantas pessoas estão hospitalizadas. Deixa o tamanho padrão, né? Que a gente tá usando esse. Essa é a grande importância de ter uma planilha muito bem consolidada. Porque se eu tiver, por exemplo, com os termos aqui errados na minha planilha, ele já vai contar errado, né? Então vamos lá. Agora eu quero uma contagem do meu número de óbitos. Record count. Tiros em branco. Incluir. Igual a. Agora. Agora a gente vai querer a incidência. A gente vai seguir os mesmos passos. Visão geral, a gente vai querer um gráfico de total. Só que a incidência é diferente. Primeiro a gente precisa saber como é que calcula uma incidência. A incidência de uma doença, ela é X casos por cada 100 mil habitantes. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é dividir o número de casos pela população do local. E depois a gente vai multiplicar por 100 mil. A quantidade de habitantes a gente pega no IBGE. Simples, tendo esse número, a gente pode prosseguir.
que vai ser tirando a data de notificação aqui, tirando as dimensões e fazendo uma métrica. A gente habilita métrica opcional, adiciona uma métrica, cria um novo campo. Aqui, o nome vai ser incidência. E a fórmula vai ser isso que eu acabei de dizer. Você vai colocar o record count entre parênteses, dividir pelo número de casos, beleza? E depois dividir por 100.000. O cálculo em execução que a gente vai querer é uma soma em execução. Perfeito? Divide o número de casos pela população do local e depois multiplica por 100.000. Aplica. Espera ele calcular. Agora você vai pegar aqui a métrica que você acabou de fazer e substituir pela métrica que tinha. Ele vai calcular pra gente a incidência. Agora eu quero um gráfico de linha, mas antes, vamos fazer primeiro o título. Você vai usar aqui um bloco de texto. Vai ser um gráfico de linha dos casos do Covid-19 por data dos primeiros sintomas. Feito o título, a gente pode começar a fazer nosso gráfico. Vai ser um gráfico de linha. Adiciona ele aqui. Primeira coisa é ver se minha origem do dado está correta. Eu vou querer os casos por tempo de duplicação. É isso mesmo. A dimensão do período, eu não vou querer nada. Eu vou querer apenas a minha dimensão. E agora eu vou começar a configurar as minhas métricas. Eu vou adicionar métricas opcionais. E eu vou fazer duas métricas. A minha primeira métrica vai ser o acumulado de casos. Casos acumulados. Que é um dos campos que a gente tinha no nossa tabela. Vamos só editar aqui o nome para ficar mais palatável. Aqui é soma mesmo. Pode dar Enter. A gente vai querer mais uma métrica, mas vamos tirar essa daqui automática do record count. E vamos adicionar mais uma. Agora eu quero minha média móvel de 7 dias. Que também é uma das nossas colunas da nossa tabela. Beleza? Só mudar aqui também o nome para ficar mais bonitinho. Dá um Enter. Aqui eu vou classificar por data de notificação. E eu quero que ela seja crescente. Agora eu vou adicionar um filtro. Aquele mesmo filtro para tirar os em branco. Ou seja, eu vou querer excluir dos meus casos acumulados o nulo. Pronto, agora a gente tem um gráfico de linha dos casos acumulados e da média móvel, com o título aqui em cima. Outra coisa que é legal fazer é desabilitar
esse quadradinho de interações, ativar a classificação, vamos tirar isso aqui. E aí fica mais limpo aqui em cima. Agora a gente quer um gráfico de pizza do sexo. Primeira coisa é fazer o título, né, com a nossa caixa de texto. Feito o título, a gente pode fazer nosso gráfico. Adicionar gráfico, gráfico de pizza. Aí você pode escolher em formato de rosquinha ou todo preenchido. Vamos escolher todo preenchido. A dimensão do período eu não vou querer nada. A dimensão que vai ser sexo. A métrica é record count. A classificação também é record count. A única coisa é aquilo que a gente sempre fez, que vai ser fazer o filtro para tirar os valores em branco. Excluir. Sexo. Valores nulos. E aí está. Aí você pode vir aqui no estilo. Trocar as cores. Saber que tipo de rótulo você quer. Como aqui, por exemplo, para trocar de cor, você vem em cor única e escolhe a corzinha que fique bonita com o layout. Perceba que a folha acaba aqui, não dá para colocar mais nenhum gráfico. Então eu quero aumentar essa folha. Eu vou aqui em Theme Layout, vou aqui em Layout, desço o scroll e tem aqui a altura. Aí eu coloco a altura que eu achar mais interessante para mim. Eu, por exemplo, vou colocar 5.000. Que deixa bem grande e depois eu posso diminuir para ficar certinho do tamanho da quantidade de gráfico que eu tiver. Agora eu vou querer um gráfico de faixa etária. Primeira coisa, como os anteriores, fazer o título. Para fazer faixa etária vai ser um gráfico de tabela. A dimensão do período também não vai ter nada. Aqui a dimensão vai ser faixa etária. Substituo. Agora as métricas. Primeira coisa vai ser tirar esse record count. Adicionar uma métrica pela coluna de número. Eu vou editar porque eu não vou querer uma soma, eu vou querer uma contagem. E não somente de número, eu vou querer uma porcentagem também. E lá na minha tabela eu tenho esse campo, CNS. Eu edito ele para também ser uma contagem. E como eu quero uma porcentagem, eu vou usar aqui, cálculo de comparação. Porcentagem do total, em relação com os dados correspondentes. E aí tira para mim a porcentagem. Agora vamos fazer um de faixa etária também, só que somente daquelas pessoas que estão hospitalizadas. Vai ter também um gráfico de tabela e a gente vai seguir exatamente a mesma lógica da tabela anterior. Sempre ver se a gente está na aba correta. A dimensão do período não vai ter nenhuma. A dimensão vai ser faixa etária. A gente vai fazer as mesmas métricas do anterior, que vai ser de número. Contagem. E uma porcentagem, que é aquele campo CNS. Que vai ser também uma contagem, mas o cálculo de comparação vai ser uma porcentagem do total em relação aos dados correspondentes. Beleza? Mas e aí, tá igual esse.
Como é que eu faço para aparecer só os hospitalizados? A gente faz um filtro. Senão o filtro da tabela vai ser hospitalizados. Eu quero incluir do campo evolução dos casos todos que forem igual a internado. Aí ele mostra aqui a porcentagem e a quantidade por faixa etária somente das pessoas que estão hospitalizadas. Sempre dá uma mexida no estilo, né, para deixar tudo bonito. Lembra que a gente também tinha feito um campo na nossa planilha chamado possuir comorbidade, sim ou não? Vamos fazer um gráfico dele? Vai ser um gráfico de pizza. Vamos fazer um de rosquinha, né, dessa vez, para variar um pouco. A dimensão do período não vai ter nenhum. A dimensão aqui vai ser possui comorbidade, sim ou não. A métrica vai ser de número de notificação. Então, a gente vai adicionar uma métrica opcional. Número da notificação. A gente vai editar ela, porque eu quero que ela seja uma contagem. A classificação vai ser número da notificação. Inclusive, a gente tem que substituir aqui, tá? Não pode esquecer. A classificação vai ser número da notificação, tá certinho. A gente vai fazer um filtro para tirar os valores em branco da data de notificação. Eu quero excluir do campo data de notificação todos os valores em branco, que é o nulo. Beleza? Até o momento, ninguém que tinha alguma comorbidade sofreu com coronavírus. Então aqui a gente só deixa mais bonitinho, né? Pra seguir o padrão de cor, a paleta de cor. E é isso. Agora a gente vai fazer uma contagem dos testes que foram feitos. Eu montei eles em off para não ficar muito extenso, mas ele é exatamente a mesma lógica do total que a gente fez aqui em cima. São gráficos de visão geral de total. Aqui no teste RT-PCR, a gente usou uma métrica de record count e a gente fez um filtro. Nesse filtro, a gente incluiu da nossa coluna do tipo de teste todos aqueles que eram iguais a RT-PCR. Aí ele conta, porque é a métrica de record count, e dá esse resultado pra gente. De teste rápido, a mesma coisa, record count de métrica, e a gente faz um filtro de tirar os valores em branco e o de contagem. O de contagem, de teste rápido, todos esses três tipos de testes aqui são considerados teste rápido. Então, a gente vai incluir do tipo de teste igual a esses testes aqui. A gente vai querer usar também o ou, você está vendo aqui? Porque se for qualquer um desses, você conta para mim, tá bem? Então, é só clicar no ou, que vai estar azulzinho, que ele vai adicionar mais uma fileirinha. E você vai incluir o tipo de teste e o outro teste, beleza? IgM, exatamente a mesma coisa. A métrica, um record count, e um filtro. O filtro também é a mesma coisa. Incluir o tipo de teste igual aos dois testes que forem iguais a IgM. E o IgG, que vai ser a mesma métrica de record count, um filtro para tirar os em branco e um filtro para fazer a contagem, que vai ser o teste rápido de anticorpo. Beleza? A gente faz essa contagem dos testes que foram feitos. A gente tem aqui o gráfico projeção do número de casos. Nesse gráfico, eu quero te dizer qual foi a minha
projeção da quantidade de casos e eu quero te mostrar também a quantidade de casos real. Eu quero te mostrar o tempo de duplicação que aconteceu e eu também quero te mostrar a projeção, que foi o que eu calculei que seria estimado. Para fazer isso, eu preciso combinar as minhas duas abas. Aqui, na origem dos dados, a gente tem Aqui a gente vai ter um botão de combinar os dados. A gente vai adicionar os dados combinados, que vai ser as minhas duas abas, a minha aba de projeção e a minha aba de tempo de duplicação. Na minha aba de projeção, a minha chave vai ser data de notificação, a minha métrica vai ser casos preditos, projeção, que vai ser ela pura, em soma, tá bem? E um filtro para tirar eles em branco, mas não é necessário. E no meu tempo de duplicação, eu vou querer também a minha chave de data de notificação, e a minha métrica vai ser os casos acumulados, também em soma, ele puro. Feito isso, você pode clicar aqui em salvar, que está aqui embaixo de mim, mas tem salvar, e você salva os dois dados combinados. E ele vai gerar essa tabela. Depois você vai colocar as métricas. A métrica vai ser uma de predito, que vai ser uma de casos preditos, projeção de soma, uma métrica comum, e uma de real, que são os casos acumulados. Uma métrica que vai ser uma linha dos casos preditos e uma linha dos casos reais. Classificação, data de notificação e um filtro para tirar eles em branco. Simples, muito simples. É tudo que a gente fez, só que dessa vez combinado. Não tem problema nenhum. Feito isso, está finalizado o seu painel. Agora você é capaz de desenvolver qualquer painel analítico no Google Data Studio. Foi um enorme prazer poder ter te ajudado e espero poder te ajudado. Se ficou qualquer dúvida, você pode entrar em contato no meu e-mail pessoal ou no e-mail da Sala de Situação. Esse trabalho foi desenvolvido pela Sala de Situação, um laboratório da Faculdade de Saúde da Universidade de Brasília. Acesse o nosso site, veja o que a gente está produzindo, acesse nossas redes sociais, siga a gente. E lembre-se, sempre defenda a educação gratuita e de qualidade. Foi um prazer. Um beijo.